O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestem, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e a mãe, e ainda não amaldiçoa pai e mãe. Aquele que amaldiçoa pai e mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaçais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Reverendíssimos sacerdotes, concelebrantes, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, querido povo de Deus em suas casas. O contexto em que se passa e é narrado o evangelho de hoje, os fariseus e mestres da lei, eles chegaram de Jerusalém para controlar a vida e a missão de Jesus e dos seus discípulos. Mas como que começa toda esta provocação dos fariseus contra Jesus? Segundo a lei antiga, os fariseus e autoridades daquele tempo eram pessoas muito apegadas a tradições antigas, a costumes antigos, e para isso, para eles, isto era algo religioso, não se podia desobedecer. E o contexto em que foi narrado este evangelho vai dizer que os fariseus e mestres da lei chegam até Jesus com uma questão: por que que os seus discípulos não comem, ou melhor, não comem o pão sem antes ter lavado as suas mãos? Porque é um costume antigo, antes de tomar algum alimento, de lavar as mãos. Nós sabemos muito bem, pela nossa criação, que nós
quando chegamos do trabalho em casa, nós tomamos banho. Quando nós vamos tomar as refeições, lavamos as mãos antes. Tudo isso tem um hábito de higiene e é necessário. Mas para as autoridades daquele tempo, era como que algo religioso, que poderia tocar o espírito e a alma deles. Só que daqui Jesus vai responder às autoridades dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles se apegam tanto à lei, mas esquecem de viver o espírito da lei. Numa outra passagem do Evangelho, Jesus ele vai dizer: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para levá-la ao pleno cumprimento. Por isso que toda a lei, naquele tempo, Jesus veio dar uma nova compreensão. Jesus veio dar um pleno cumprimento. Por isso que tudo aquilo que a igreja nos ensina, nos orienta, ela sempre tem um sentido por detrás, aonde o próprio Deus inspirou a sua igreja para conduzir os seus filhos e filhas. Mas devemos tomar muito cuidado. Nós temos muita facilidade de louvar a Deus com os lábios, com os braços, de fazer belas e sábias orações, mas nós esquecemos do coração. A oração, para que ela produza frutos, ela precisa ser uma oração sincera, uma oração humilde, que brota de um coração que está em plena intimidade e comunhão com Jesus. Nós, cristãos católicos, precisamos todos os dias redescobrir o valor da oração. A oração não é só aquela que eu peço ou aquela que eu louvo a Deus, mas a oração, como vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, é um impulso à elevação da alma para Deus. Então o coração que está cheio de Deus, a oração dele toca o coração de Deus. Eu sempre digo que a grande fraqueza de Deus é quando ele vê um filho, uma filha que tem um coração sincero quando vai rezar, que tem um coração honesto, transparente diante de Deus. Ele não esconde aquilo que ele está passando. Mas tomemos muito cuidado para que nós não sejamos o povo daquele tempo. Quando Jesus chegou para eles dizendo: vocês são hipócritas, vocês me louvam com os lábios, vocês louvam a Deus com os lábios, mas o coração está longe de mim. Hoje Jesus está dizendo: meu irmão, minha irmã, é preciso voltar para Deus, é preciso voltar o seu coração para Jesus. Hoje Ele está chamando você. Eu não sei há quanto tempo que você está afastado da igreja, não sei quanto tempo que você está afastado do sacramento da confissão. Hoje a palavra de Deus provoca em você e em mim uma nova atitude. Que a nossa oração ela brote do coração. A primeira leitura de hoje, ela fala um pouquinho sobre o rei Salomão. Salomão estava no templo, diante do altar do Senhor e diante de toda a assembleia presente, fazendo uma oração. E qual foi a oração do rei Salomão? Ele ora a Deus, pedindo a Deus que todos aqueles que adentrassem naquele templo e orassem, fizessem algum pedido ou súplica a Deus, que Deus pudesse atendê-los. E Deus atende a oração do rei Salomão, onde todos aqueles que adentraram o templo para a oração, Deus escutava. Qual é o templo hoje que nós estamos? É esta capela, é este lugar, um lugar sagrado, consagrado a Deus, aonde tantos peregrinos vêm de tantos locais desse nosso Brasil, aqui para a Associação do Senhor Jesus. Quantas pessoas eu tenho escutado que têm trazido seus testemunhos de graças alcançadas, de milagres que aconteceram, de curas físicas que Deus operou, por libertações espirituais. Então, meus irmãos e irmãs, devemos valorizar a casa de Deus.
A igreja é a nossa segunda casa. E nós devemos querer sempre ter um coração que deseja: eu vou à casa de Deus. Lá é a minha segunda casa. Lá eu me encontro com Deus e lá o meu coração se abre para o Senhor. Essa é a grande beleza de nós entendermos a igreja como a nossa segunda casa, aonde experimentamos Deus, aonde falamos com Deus, mas também é o lugar onde nós escutamos o Senhor. Hoje o Senhor está falando conosco através da liturgia. Que abramos o coração, que deixemos o Espírito Santo realizar uma obra nova em nossos corações. Que terminemos esta celebração levando para a nossa reflexão de hoje, que os meus lábios possam entoar o verdadeiro louvor e a verdadeira oração que brota de um coração sincero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.